Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 8 da manhã, pontualmente, nesta quinta-feira, não perca o seu compromisso. Você sabe o que é a liderança empresarial? Muito mais que um conceito, esse modelo de gestão tem como um dos objetivos tornar um ambiente corporativo mais agradável para todos os envolvidos no processo. Para falar sobre os benefícios, as competências e como aplicar a liderança empresarial nas organizações, a gente recebe hoje Omar Ghanem, palestrante, mentor em gestão, conselheiro de empresas, mestre em administração e também cidadão benemérito de Joinville. Omar, bom dia, meu caro, obrigado por estar ao vivo com a gente, bem-vindo à Jovem Pan. Que honra, Marcos, estou muito feliz e realmente honrado em estar aqui com vocês nessa manhã, uma manhã bastante importante, né? Ontem completamos aí 100 anos de rádio aqui no Brasil. Verdade. E mais, né? Um dia após aí esse feriado de 7 de setembro com as manifestações, e a gente feliz porque isso é resultado de liderança, né? Liderança que tem inspirado a todos a uma causa, a um propósito. Mas muito legal, gente. A gente está aqui também com o Fernando, com o Mosca. Feliz em estar aqui com vocês. Obrigado, Omar. Bom dia. Então, Omar, gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente, até para o ouvinte entender, né? O que na prática é liderança empresarial? Bacana. Olha, quando a gente, Fernando, começa a buscar entender o que é liderar, a gente começa a entender que liderar é inspirar, é orientar, é buscar envolver a você e a um coletivo, né? Que pode, aqui no caso empresarial, ser um time, né? Então, a liderança é um estado, é um momento em que nós, gestores profissionais, temos a oportunidade de quase que maestrar os direcionamentos de uma organização. Então, esse é o foco, né? É você estar, eu não diria à frente, né? Mas você estar inspirando aqueles que estão com você. E quando você fala, Omar, nessa questão da inspiração, a gente ouve também falar muito sobre a questão da inovação. E a inovação necessariamente não é apenas a questão tecnológica, né? Recentemente tivemos aqui Arthur Igreja falando sobre a questão da inovação, do momento da tecnologia, obviamente. Mas aí, quando se fala na questão da inovação, a pergunta que lhe faço é o seguinte: como inovar também nessa liderança empresarial? Tem um caminho a ser percorrido também? Certamente. E te agradeço aqui, Marquinhos, pela pergunta. Eu tenho entendido que nós, nesse exato momento, temos duas grandes tarefas aqui para com a comunidade, para com o mercado, para com clientes. Nós, líderes, nós, coordenadores, gestores, nós, profissionais contemporâneos, nós precisamos obrigatoriamente facilitar e agilizar. 2 pontos importantes para que nós possamos fazer com que esta inovação, ou veias de criatividade e disrupção dentro do seu processo, coexistam com o teu ou o seu cotidiano de entrega. O que eu gosto muito, Marquinhos, de olhar e direcionar é o quanto eu, enquanto agente de transformação, independentemente do cargo, eu posso ser um líder. E aí líder também, Fernando, é aquele cara que está do lado. Ele está muito mais do lado, né, do que efetivamente à frente ou atrás empurrando, né? Mas o ponto é o quanto eu estou na assertividade entregando produtividade, cadência em relação àquilo que a gente planeja em ritos de curtos espaços de tempo, porque planejamento hoje não é algo de 6 meses, 1, 2, 5, 3 anos, mas planejar é olhar um horizonte quase que mensal, ou da próxima semana, em ritos que envolvam outros. Por isso que vem o aspecto da cooperação, do coletivo, né, da cooperação mesmo, efetivamente, né? Para que a gente, da cocriação, para que nós possamos buscar assertividade. Esse é ponto 1. E quanto, Marcos, e aí vem o ponto crucial
para aquelas gestões e para aqueles profissionais que são diferenciados. O quanto na sua rotina profissional você está investindo no seu amanhã. Então eu tenho dito que aqui no modelo da ambidestria organizacional, nós temos o hoje e nós temos o amanhã. 10, 15% do teu tempo, ou melhor, da tua gestão estratégica da atenção, porque não é tempo. Eu posso ficar aqui com vocês 1 hora, mas eu posso em 10 minutos trazer de uma forma mais prática, mais objetiva, o conteúdo que eu quero e preciso passar. Mas na gestão estratégica da atenção, o quanto eu estou olhando, estudando, incorporando e buscando resultados sustentáveis nesta cadência deste tripé da inovação, da criatividade e da disrupção. Que são pontos importantes hoje para nós, né? E vocês estão certíssimos. Não são modelos de liderança, até porque não existe mais modelo, né? Nós estávamos lá atrás, antes da pandemia, habituados a nos olhar, né, dentro de caixas, porque nós caminhávamos praticamente sabendo para onde íamos. O tsunami viral apareceu, levou a caixa e nos trouxe essa realidade que está muito bacana. Nós estamos entendendo que nós estamos buscando na nossa antifragilidade, numa compreensão de comunicação ou numa entrega de uma comunicação mais parruda, mais clara, mais objetiva. Nós estamos buscando esta cadência do planejamento linear, da ação, da estratégia linear, né, nesse resgate, e nós estamos buscando trabalhar a ansiedade também do coletivo, por intermédio das nossas aplicações, né, ou melhor, por uma questão de um racional em cima do emocional, que é justamente a base da inteligência emocional. Então, neste compêndio, eu acredito muito que o líder que inspira, que o líder que traz aquilo que é diferente, novo, né? Respondendo bem a pergunta, é a forma como ele tem se colocado, a forma como ele tem se postado e portado em termos de atitude comportamental. E isso é bastante importante. É o que eu estou falando aqui, o quanto eu faço disso aqui, o quanto eu aplico isso aqui. E isso que é importante hoje para o líder atual. E o time vive muitas vezes a essência da troca com os bons líderes, porque liderar nada mais é do que esse status do relar, do relacionamento, pele com pele, e mais, da entrega, né? Eu tenho dito muito aos meus mentorandos que têm líderes, né? Cuide muito do seu líder, porque quanto mais nós cuidarmos dos nossos líderes, mais nós seremos certamente cuidados também por eles, né? Omar Gunning, né, uma verdadeira aula sobre o assunto aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A gente fica muito feliz, né, de tê-lo conosco aqui na bancada. Omar, você comentou justamente sobre o espírito de liderança, determinação, dedicação, planejamento. Acho que isso ficou 100%, né, entendível para todo mundo. Mas eu queria ir um pouquinho mais além. Antes da gente entrar ao vivo aqui com a nossa entrevista, nós falávamos muito sobre toda essa questão de o líder saber ouvir e escutar. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente qual que é a diferença entre o ouvir e o escutar. Excelente, Fernando. Se você me permite, eu quero trazer para vocês, eu acho que o senso inicial da comunicação, né? O quanto a comunicação tem representado para mim nesse momento endêmico, né? Como nós estamos vivendo nesse mundo que é chamado de bunny, e um dos grandes pilares deste mundo incerto é justamente a não compreensão, né? Então, a pergunta ela vem em excelente momento aqui, né? O quanto eu estou conseguindo, de novo, fazer com que a minha comunicação seja cada vez mais assertiva. E eu diria para vocês, eu ouso dizer, e para mim, na prática e na teoria é bastante isso, o quanto eu estou conseguindo, por intermédio da minha mensagem, trazer de resultado para o nosso coletivo. Esse é o ponto crucial de uma comunicação hoje, no meu entendimento. O que é uma comunicação assertiva? É resultado daquilo que ficou entre nós.
Eu gosto muito deste aspecto andragógico aqui, da troca entre os adultos, porque no momento em que a gente sai da entrevista e algo que fez sentido me chamou a atenção, eu quando sair daqui, eu certamente aplicarei 2 pontos do que ficou. E disto, possivelmente os resultados serão bons, não tão bons ou muito bons. Este é o resultado hoje para mim de uma comunicação assertiva. E quanto mais eu consigo entender a lógica do escutar versus ouvir, eu tenho uma brincadeira aqui que na real é uma brincadeira que eu trago, mas é o que acontece muitas vezes comigo, ou algumas vezes comigo quando eu tô com meu filho, com o Theo, principalmente no trânsito. Ele tá falando comigo e eu tô prestando atenção no trânsito, e ele tá falando comigo e eu tô no trânsito e ele diz, papai, você não tá me escutando, né? Coisa de pai, né? Aí eu olho pra ele, né? Filho, é verdade, papai tá te ouvindo apenas. Eu não tô processando. O escutar é o ato de, obviamente, ouvir, processar e se entregar. E aí é muito mais do que passar pelos ouvidos. É literalmente você quase que enxergar na empatia, né? E o Marcos fala muito disso, né? De se colocar com completude. É difícil, mas se colocar com completude no lugar do outro, buscando entender efetivamente na comunicação a expectativa que o outro tem daquela fala. Porque uma coisa interessante na liderança atual é que para cada um, e eu não falo lá da liderança só organizacional, né? Para cada conexão que nós temos aqui, eu com vocês dois, cada um, né? Você, Fernando, você, Marcos, tem uma necessidade, uma ansiedade, uma expectativa em relação à minha vinda. Uhum. E é mais ou menos o quanto nesta empatia, nesta troca ou nessa sapiência, eu vou entender o desenho, o design da necessidade de vocês para que eu possa entregar e buscar satisfazer. E mais, se eu for um cara que trago nesta gestão do tempo, do curto tempo, mas algo positivo, memorável, eu posso deixar os meus ouvintes, os meus interlocutores, né, ou os meus escutadores, né, extremamente enlouquecidos com uma mensagem duradoura, que é isso que a gente tem que buscar realizar onde quer que estejamos. E olha que desafio, né, Omar? Porque a partir do momento que a gente acorda, nós estamos nos comunicando. E 80% de toda essa comunicação nós estamos ouvindo. E aí? O que é o ouvir? O que é o escutar? Como disse o Omar, eu gosto de uma frase que o Omar já falou, inclusive várias vezes em palestras, né? Você precisa escutar. E escutar é processar naquele momento. Omar, nosso tempo já terminou. Gratidão pelo seu convite de estar com a gente aqui. É sempre muito bom lhe ouvir. Os microfones da Jovem Pan Joinville estão à disposição. O convite está feito de forma pública. Retorne em outras oportunidades para a gente falar sobre os mais variados assuntos que você domina. Honra, excelente, pessoal, uma excelente quinta, novamente, gratidão e assim, muito à disposição de vocês, tá bom? Omar, eu só tenho uma queixa, passou muito rápido. É verdade. Não passou, voou. Mas é isso, é gestão do tempo, não muito tempo, atenção. Gratidão, gente, valeu. Valeu, obrigado, Omar.